Então, primeiro, eu queria dar bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu queria iniciar apresentando a mesa. Nós estamos aqui com uma mesa que vai ser sobre a história do currículo do ensino de economia no Brasil e os debates enfrentados pela ANGE na formulação do currículo atual. Aqui presentes na mesa, além de mim, Carlos Frederico Rocha, que tem a missão apenas de coordená-la e não de ser um membro efetivo, né? Está aqui o Zé Rubens Garlip, Paulo Nakatani e o Rubens Savaia. Tenho sempre para pronunciar o nome. Então, essa mesa vai tratar da história do currículo do ensino de economia, que é uma história muito bonita, de uma mobilização geral dos economistas a respeito de uma preocupação quanto à formação do economista no Brasil, né? Tendo sido aluno antes da resolução 1184, eu entrei em 83 na universidade, eu acho que as diferenças que nós tivemos com outras ciências sociais aplicadas no Brasil tem muito a ver com o esforço que foi feito pelos economistas na formulação desse currículo. Era o Armando Mendes que liderava o processo, né? E eu vou começar, então, antes de passar a palavra... Quem? Zé, antes de passar... O mais antigo é o Paulo. Deixa eu passar a palavra... Eu vou passar a palavra, antes de passar a palavra para o Zé Rubens, depois eu passo... Eu vou só contar uma piada que eu acho que ilustra o que foi enfrentado, né? Porque tem a história de como colocar o elefante no navio. Tá? Então, é um problema. Você tem um elefante no porto, como é que eu coloco no navio? Então, o engenheiro elaborou um sistema de roldanas e alavancas para colocar o elefante no navio. Chamaram o biólogo elaborou um sistema de proteção para os órgãos vitais do elefante. E depois chamaram o economista. O economista, então, começou com um modelo em que formulou a primeira hipótese: suponha que o elefante não tenha peso. O economista ele tem um problema de formação, não no Brasil por conta do currículo, né, que é a dificuldade de contextualizar historicamente o que está sendo feito. Por isso, os erros constantes de política econômica, os erros, as calamidades que nós criamos por aí afora, né? Então, eu vou passar a palavra para o Zé Rubens, para o Zé Rubens começar a explicar um pouco dessa história. Bom dia. 20 minutos para cada um. Ok. Me avisa aí quando faltar por volta de 5. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estarmos nessa mesa em que algumas notícias, eu diria assim, acerca dessa história riquíssima, nos é permitido apresentar. Porque contar a história toda exigiria, no mínimo, uma capacidade de registro de memória, que individualmente devemos confessar que nenhum de nós carrega, porque a história não é pouca, não é pequena e não é de hoje. E em segundo lugar, porque envolveria também, não é, resgatarmos toda a formação do economista, que sequer começa assim, muito antes e já na virada de 19 para 20. A propósito, fica uma recomendação. O trabalho do professor Nivaldo José de Castro
que foi tornado livro, que é uma das obras que mais bem trata de todo o processo de formação desta figura economista, que sequer, em princípio, é uma formação isolada. A propósito, estamos numa casa que é o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, que é bem emblemático porque nasce junto com o direito e ainda que não seja uma formação específica. Mas, a propósito, naqueles cursos de direito, a ênfase era dada em economia política e economia internacional, além de contas nacionais. Mas, enfim, não é o meu propósito, embora eu tenha escrito, há alguns anos atrás, ou uma tentativa, um esforço de recuperar essa história, com base não apenas nos trabalhos do professor Nivaldi, mas do professor Armando Mendes, mesmo do nosso querido e saudoso professor Mansur, além de outras contribuições. Mas então fica o registro, porque acompanhar esse processo das mudanças, inclusive, que vão se materializar na primeira formulação de um currículo específico e depois as mudanças que vão ocorrer de tempos em tempos, ajuda a entender o porquê essas mudanças ocorrem e de onde surgem as demandas, inclusive quando acompanhamos os requisitos de profissionais que o próprio processo, em especial, iniciado pela modernização e a industrialização e a formação e constituição do Estado capitalista brasileiro, vai estabelecer os requisitos, né? Como é que são formados os quadros. É muito interessante fazer essa associação das mudanças em relação às exigências e clima de época. Não temos como fazer isso, mas fica a recomendação. Eu não poderia também, desde logo, deixar de registrar a contribuição do professor Luiz Carlos Tadeu Delorme Pardo, nosso companheiro de primeira hora, e que, infelizmente, não pôde estar nesta mesa como estava previsto, mas, além do nosso abraço, fica aqui o nosso registro, que não à toa o professor Luiz Carlos estaria aqui para nos abrilhantar. Não é? A sua contribuição é de primeira hora. Seja junto à nossa própria entidade, seja no desempenho de suas funções no Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro e mesmo quando presidente do Conselho Federal. Em particular, houve uma coincidência de, à época, ele presidente do Conselho Federal, eu exercia a presidência da ANGE, então sou testemunho vivo dessa contribuição, eu diria enorme, do professor Luiz Carlos. Mas, enfim, o foco aqui não é a história do currículo, como eu disse, desde antes, mas naquilo que envolve, primeiro, a formação da nossa entidade e, depois, os embates que foram enfrentados pela nossa entidade. Não é? E, quando eu digo entidade, eu digo aqueles professores, aqueles estudantes que, de início, estiveram envolvidos com o movimento de renovação dos economistas. Então, vamos lá. Há um passo anterior. O passo anterior foi uma preocupação, nos anos 70, que se instalou na Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, que abriu um espaço numa mesa para promover um encontro para a discussão do ensino de graduação dentro da ANPEC. Ali foi formada uma comissão, eu não tenho tempo para a história toda, mas há o registro dos colegas, que preparassem uma minuta, não é, do que deveria ser um currículo atualizado, porque, até então,
era vigente o currículo de 61 e certamente deixando a desejar, já nos anos 70. Essa comissão, depois, ela chegou a levar a proposta para o Conselho Federal de Educação à época, hoje Conselho Nacional. Mas, então, aí começa uma articulação pelo movimento de renovação dos economistas, capitaneado pelo sistema de conselhos. A propósito, estamos lembrando, o professor Pedro Mansur, da Federal do Espírito Santo, e o timoneiro, digamos assim, era conselheiro do sistema. Então, isto explica, desde logo, o porquê ANGE e COFECON, sistema COFECON-CORECONS, serem umbilicalmente ligados. E até hoje, como ainda anunciou o professor Eduardo, né, não à toa, não é? Estamos acolhidos no sistema e com garantia, inclusive, das nossas atividades em termos de apoio. Então, para que se entenda minimamente. Mas, enfim, os anos 80 são, a primeira metade dos anos 80, é quando aquela discussão iniciada via ANPEC, ou pela comissão formada naquela ocasião, começa a ganhar fôlego e vai ser aquecida a discussão pelo fato de estarmos com o movimento de renovação dos economistas e adentrando nos estertores da ditadura e, portanto, com uma liberdade um tanto maior para os questionamentos, entre os quais o principal deles, uma formação que estava absolutamente alicerçada em uma reprodução de qualidade duvidosa daquilo que era produzido pelos manuais de extração exclusivamente neoclássica, sem compromisso algum com a realidade própria de um Brasil. Resumo. O resumo é que se identificou, não é, um descompasso enorme dos próprios requisitos da formação de um profissional frente aos novos tempos, por conta de um pensamento único, cristalizado, e que não favorecia, evidentemente, uma formação comprometida deste futuro profissional, seja em que área de atuação fosse abraçar, uma atuação comprometida com a nossa realidade brasileira. Então, houve, por conta da necessidade de discutir a minuta daquela comissão, a proposta do primeiro encontro de ensino de graduação de economia no país, 1984. Nesse encontro, se deliberou pela criação de uma associação que viesse a congregar professores e estudantes para levar à frente essa discussão, porque estávamos no Conselho Federal de Educação encaminhando a proposta de nova resolução. Esta, evidentemente, nós temos um débito enorme com o professor Armando Dias Mendes, que, conselheiro do Conselho Federal, foi quem capitaneou também toda essa discussão e levou à frente, e o seu parecer, que é recomendada a sua leitura até hoje, mantém-se atual, guardadas as devidas proporções, mas de uma visão absolutamente clara a respeito do que deve ser a formação de um profissional em economia comprometido com a realidade brasileira, tendo oportunidade de consolidar seu conhecimento na sua área de competência a partir da diversidade de abordagens teóricas, daí
evidentemente, o pluralismo, como o primeiro dos princípios organizadores do currículo da nova resolução, e não à toa o segundo princípio é o comprometimento com a realidade brasileira, na formação. E depois se seguem, né, os outros princípios. Não temos tempo aqui para trabalhar isso, mas o fato é que, em 85, se dá a criação, com, aí sim, o que é considerado o primeiro congresso da ANGE. E aí temos que pagar nossos tributos ao envolvimento de corpo e alma de colegas, a começar com o professor Pedro Mansur, que sai país afora promovendo a agitação, a discussão, que envolvia, o professor Paulo Nakatani esteve certamente partícipe desse processo, e deve me corrigir se estiver errado, e depois pode abordar se quiser, envolvia uma atividade que era tomada como prioritária, a reciclagem dos professores. Porque se tratava de você não apenas atravessar o Rubicão, tratava-se também de buscar uma nova formação para a qual sequer estávamos, enquanto geração, preparados. Fred acaba de dizer como foi formado. Eu diria a mesma coisa. Não é? Eu me formei na graduação em 80. Não é? Então, vejam, você saltar um outro quadro de referências. E isso exigiu o comprometimento de vários de nós neste processo. Na verdade, era uma interlocução. Então, aqueles que se organizaram em apoiar a instituição, participando direto ou indiretamente, cumpriram esse papel. Pois bem, a ANGE nasce, portanto, como vocês sabem, por conta da implantação da reforma organizada a partir da Resolução 1184. Evidentemente que não só exigiu todo esse trabalho, inclusive de consciência da nossa parte, uma nova realidade, como também exigia ter capacidade de enfrentamento das resistências, sejam as mais diretas, sejam as não tão explícitas assim. E a nossa história não vai ser diferente daí para frente. Não é? Quando se apresentam ensaios de questionamento mais diretos às nossas propostas. Agora, eu queria fazer esse registro, porque comecei a participar dessa discussão ainda como estudante de graduação e, portanto, estive desde o primeiro momento junto à ANGE, tenho um orgulho disso. Depois, em 95 a 99, tive a oportunidade, pela generosidade dos meus colegas, de estar na presidência, e num momento muito importante, porque no governo Fernando Henrique, sob o ministério do professor Paulo Renato, começa-se a proposição de flexibilização curricular. E isso vai nos levar, eu não tenho tempo para tratar, para um segundo momento de grande enfrentamento, que só para vocês terem ideia, aqueles que não têm a informação, este processo levou 10 anos, de 97 a 2007, que vai coincidir na gestão do professor Rubens, a quem também, aqui, de público, faço o meu reconhecimento pelo trabalho incansável de resistência durante as suas gestões, mas algo que só se explica pela capacidade de articulação com todos os envolvidos, direto ou indiretamente, repito, com a graduação. O que eu quero dizer? Não apenas os nossos congressos levavam suas deliberações de assembleia, mas passamos a apresentar documentos de reivindicação e de proposição junto
ao próprio Ministério de Educação, assinado por todas as entidades. Então, essa capacidade de articulação é responsável, primeiro, por permitir a ampliação do próprio tema, e, segundo, o envolvimento maior. Sistema de conselhos, por natureza, embora não seja algo, como é que se diz, fluido e aberto desde o início. Há resistências também. Mas nós promovíamos encontros regionais em cada um dos conselhos nesse país, antes de chegarmos ao Congresso Nacional da ANGE. Então, a ANPEC, a própria CEP, a FENECOM, até a Ordem dos Economistas de São Paulo, com as suas especificidades, e assim por diante. Então, a força que a ANGE conseguiu capitanear, a partir da articulação com as entidades, foi o bastante para barrar 3 homologações pelo ministro do que viriam a ser as novas diretrizes, até que, em 2007, sob a gestão do professor Rubens, chegássemos aonde chegamos, no limite das nossas possibilidades, mas ainda assim garantindo o que entendemos seja o mínimo que confere identidade na formação do economista, para que não se tornasse um Deus dará, como bem entendessem cada uma das instituições. Eu gostaria, então, de, caminhando para o fim das minhas observações, dizer, né, que a ANGE foi acionada, evidentemente, naquela primeira fase, para contribuir com a discussão sobre como implantar o então novo currículo, resultante da Resolução 1184. Isso permitiu aos diretamente envolvidos conhecermos a realidade dos cursos país afora. Eu acho que não há estado e não há escolas que nós não tivéssemos visitado, não é? Além dos convites para discussão, em cada um dos casos, de como se estava desenhando a implementação, depois o acompanhamento a textos, professor também saudoso e querido, e nossa referência, Reinaldo Carcanholo, que tive o prazer de ser o sucessor da sua presidência, né, o que me facilitou muito o trabalho. Então, há trabalho, né, do Reinaldo, do Pedro, do Buffon, a Vitória, Espírito Santo sempre foi uma referência importante. Inclusive, mostrando como vinha se dando a implantação nas escolas, a depender do recorte que se fazia. Mas, enfim, foi uma árdua luta para a implantação e viabilização e materialização efetiva dos princípios. É certo que não se trata de uma camisa de força, não se trata pura e simplesmente de uma receita a ser implementada tout court, pelo contrário, não é? E essa discussão que nos favoreceu foi mostrar a importância do ganho da identidade na formação do economista, sem, evidentemente, ferir os propósitos de cada uma das instituições nas suas particularidades. No entanto, o que virá depois, que eu chamo de segundo momento e de grande enfrentamento, é a proposição das novas diretrizes, buscando uma flexibilização não só no campo da economia, mas de todas as áreas do conhecimento. E aí o nosso esforço, nessa segunda fase de enfrentamento, foi bastante importante, e deixo para que o Rubens, se for o caso, comente, mas é dali para cá que estamos sob a vigência dessas diretrizes, que eu reputo que conseguimos, por conta do esforço da associação, manter o mínimo para conferir a identidade da nossa formação. Então, de lá para cá, evidentemente, também houve acompanhamento da implantação das novas diretrizes, mas algo facilitado pela preservação dos princípios, pela preservação
do que chamávamos tronco comum na formação, os eixos de formação, e, para que entendam, porque para mim isso é uma expressão dessa capacidade que a entidade teve e tem, a única área de conhecimento, ciências econômicas, dentro da área de ciências sociais aplicadas, em cujas diretrizes há parâmetros a respeito de quantitativos para os eixos de formação. Menos do que antes, mas ainda preservados. É a única área. Afora a nossa, nas outras áreas, só engenharia. Então, isso é como um exemplo da capacidade. Ah, mas é porque é uma imposição daqueles que estão na diretoria da ANGE, e eu termino dizendo, os que estamos, ou estivemos, estarão em diretoria da ANGE, são aqueles que se colocam à frente de um movimento que só guarda a sua razão a partir dos nossos encontros, das nossas interlocuções. Ainda ontem foi dito e redito, a ANGE somos os professores, os discentes que estamos envolvidos. E a nossa ideia é, como a de sempre, manter as portas abertas para o diálogo e para o enfrentamento, porque não há que se recear o debate e a discussão. Porque se chegamos até aqui é porque fomos promotores incansáveis do debate, da divergência para construir o campo comum de atuação. Rendo aqui minhas homenagens uma vez mais aos colegas que já não estão entre nós, mas sem os quais certamente não teríamos alcançado a condição, e termino aqui, meus colegas, de sermos uma referência enquanto capacidade de apresentar dificuldades, é verdade, não vamos negar, mas de apresentar uma formação não só na América Latina, não só na América do Sul, não só na América Latina, não só no mundo. Eu quero dizer, é uma experiência cuja resistência mostra que ainda é possível evitar o pensamento único como referência na formação de um profissional numa área social como é a da economia. Somos demandados, não à toa as interlocuções com colegas, a começar aqui mesmo, Chile, Argentina, e Uruguai, etc., e depois outros colegas. O campo de da economia, enquanto formação, ainda ontem discutíamos aqui, né, o João Leonardo chegou a propor o obituário da ciência econômica, não é? Mas, enfim, que, de fato, não é? Eu tomo Skildelsky como uma referência, o grande biógrafo de Keynes, que dizia, eu não consigo entender como é que na própria casa de Keynes ele não é estudado. Assim como Hobsbawm diria, não se recorre mais à história, não é? Não tem como. Então, voltando e fechando, eu diria, nós conseguimos estabelecer um campo de resistência que nos permite o debate acerca da importância fundamental na formação desse profissional que, para me beneficiar das palavras do professor Armando Dias Mendes, deve nos orientar para que a formação se dê como formação de um bom economista, mas a um só tempo de um economista bom. Que a cidadania esteja tão organizada enquanto referência, quanto a solidez dos conteúdos teóricos e instrumentais. E assim, quero acreditar que nós temos, neste passado, não é, todas as condições para continuarmos nessa discussão e enfrentar os desafios que, naturalmente, ou nem tanto assim, se colocam de tempos em tempos.
uma saudação à nossa entidade. Obrigado, Zé Rubens. Eu cometi uma omissão no início da mesa. Eu não citei que o professor Luiz Carlos Prado não pôde vir porque está com Covid. Tá? Então, a ausência dele se deve a um quadro clínico. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Paulo Nakatani. Bom dia a todos, todas. Eu queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui, agradecer o convite do meu xará Paulo Pracalanza, do Alexis, de dividir a mesa com as figuras ilustres do Zé Rubens, do Rubens Savaia, companheiros antigos de luta, e também do Fred, que há muito tempo a gente se conheceu. Bom, então é um prazer estar aqui. E eu vou tentar tratar um pouco do que eu fiz, né? Então, parte do que eu vou falar é a minha parte da minha história mesmo, né? E aí, às vezes, a gente exagera, comete equívocos, né? Também porque a Resolução 1184 veio substituir o currículo mínimo de 62. Né? Eu fui formado no currículo mínimo de 62, como os colegas aqui, mas eu sou mais antigo. Eu me formei em 71. Né? E o curso de economia era manuais. Né? Então, a gente tinha que aprender os manuais e repetir os manuais. E eu não sei por que, ao invés de fazer isso, eu ia ler textos durante a ditadura militar que chegava para a gente bibliografado, da Conceição Tavares, do Rui Mauro Marini e outros. Tá? Então, a reunião da ANPEC que o Zé Rubens cita reflete já uma insatisfação na pós-graduação sobre o próprio ensino de economia. E depois a gente estava assim, em plena ascensão da repressão da ditadura militar. Bom, então, o curso de economia tinha, assim, essa formação que era insuficiente, muitos professores insatisfeitos, né? Mas leva todo esse período, até 84, para se chegar a o currículo mínimo, né, da Resolução 1184. Bom, entre 71 e 83, eu comecei a dar aula na Universidade de Maringá, que tinha um projeto de tentar reformar e melhorar o currículo. Eu me lembro. Aí o pessoal dizia, bom, tem que melhorar o currículo. Como é que faz? Bota mais disciplina de administração. Era uma das propostas. Né? Mas também lá tinha uma renovação do corpo docente. Depois eu trabalhei em Campina Grande também para renovar o departamento, já com o mestrado em economia, com um conteúdo que a gente propunha que era, vamos dizer, a teoria econômica, não nos manuais, mas lendo originais. Smith, Ricardo, Keynes, Marx. Então, a gente estava começando um programa diferente. Na época, só a Unicamp, eu acho, tinha um programa mais heterodoxo. Né? Os outros programas de pós-graduação ainda estavam dentro da estrutura tradicional. Eu me lembro, assim, eu fiz o curso de mestrado em Porto Alegre e a pós-graduação a gente lia os mesmos manuais da graduação, às vezes em inglês. Tá? E parece que outros cursos faziam a mesma coisa. Tá? Então, na graduação você lia o manual em português, na pós-graduação o manual em inglês. Tá? Bom,
Mas faz muito tempo, há meio século atrás, né? Então, a gente tem que entender. Bom, para falar também do currículo mínimo de 84, eu queria resgatar um pouquinho o contexto geral, tá? Em que nós tínhamos as crises decorrentes das crises do petróleo de 73, 79, então o chamado milagre econômico já estava em crise, tá? Uma insatisfação econômica que estava se manifestando. Em 79, a gente tem a mudança da política monetária dos Estados Unidos, que vai fazer explodir a crise da dívida por todos os países subdesenvolvidos. A ditadura militar no Brasil começa a se enfraquecer, né? E começa também os movimentos, primeiro da abertura gradual e o movimento das diretas já. Tá? E aí, a partir de 82 para 83, já começam a retornar parte dos exilados. Grande parte foi exilada entre 64, 68, 69, e que, na nossa área, completaram sua formação no exterior, como Reinaldo Carcanholo. Então, em 83, eu me lembro bem, assim, no início do ano, o Reinaldo tinha acabado de chegar, eu estava voltando do doutorado, e chega o Pedro Mansur com essa discussão de reforma curricular. Eu nunca tinha trabalhado mesmo nessa questão de currículo, mas a gente se interessou porque ele tinha assim, um esboço do que seria uma grade curricular. As ideias gerais de acabar com o ensino manualesco e voltar à leitura dos originais. Na época também tinha um texto do Ricardo Tolipan, daqui da casa, né, com o Eduardo Augusto, chamado O Curso de Economia e a Crise da Ciência Econômica. E uma das coisas que ele diz no texto era superar o ensino manualesco. E era uma coisa que a gente já vinha fazendo, que a gente estava tentando fazer lá em Campina Grande. Aí o Pedro Mansur chega lá com essas ideias, conta que, para a gente, que existia uma insatisfação geral, os coordenadores de curso de praticamente todo o Brasil, porque ele estava rodando pelo Brasil todo, estavam interessados na mudança curricular. E aí nós passamos a trabalhar junto com o Pedro, tá? E contribuir na medida do que a gente podia. Uma das áreas, que é a área de economia política, o Reinaldo tinha uma formação mais sólida, né? Então ele contribui muito. Eu ajudei em algumas outras partes. E também tinham todos os professores mais progressistas, jovens da Unicamp, o FRJ, a USP entra depois, né? Mas aí tem todo esse movimento que vai dando mais força a uma reunião que o Zé Rubens citou. Se eu me lembro, o Pedro acho que dizia que tinha uns 50 coordenadores de curso de economia das federais. E, na época, a gente acho que tinha 52, 54 universidades federais. Ou seja, praticamente de todos os coordenadores, nessa reunião prévia à formação da ANGE. Então, o Pedro Mansur, eu considero que foi assim, um militante e agitador no campo do ensino, junto com os coordenadores. E o Armando Mendes colocou no parecer dele as propostas que vinham dessas discussões com participação geral, onde você tinha uma insatisfação geral. Isso dentro desse contexto de crise cada vez mais aguda dos anos 80. Isso permitiu, então, a aprovação do currículo e
a implementação na maior parte dos cursos de economia do Brasil. Agora, para isso, aí já após a criação da ANGE, mas antes disso a gente já estava começando a discutir a grade curricular. Então, a gente tinha uma proposta de grade curricular. A outra coisa era programas. Então, os primeiros congressos da ANGE, a forma de organização era o seguinte: você tinha grupos por área, né? Ou disciplinas específicas, como o caso de Introdução à Economia. Então, se reunia todos os professores de Introdução à Economia para trocar experiências, formas de ensino, materiais. O Nivaldo foi um grande participante dessa parte também. Macro, micro, quantitativas, economia política. Então, a cada congresso se reuniam professores de todo o Brasil nessas áreas. Acontece que a formação dos professores era de manual. Para se começar e avançar nessa reforma, os próprios professores tinham que começar a aprender a ler o Keynes, a ler o Smith, Walras, Jevons, né? Porque a proposta era levar para os alunos essas leituras. E os manuais serem colocados nos seus devidos lugares dentro do processo de evolução da ciência econômica. Então, não era abandonar os manuais, mas mostrar aonde os manuais passam a ser mais importantes e a substituir os autores originais. Então, a outra tarefa era a formação dos professores. Eu me lembro, Poças participou em muitos cursos. Eu ajudei e discuti algumas vezes com ele a organização dos programas de disciplinas, bibliografia. E a ANGE publicou um primeiro caderno de programas, ainda delimitado, não tinha todos. Esse é o segundo caderno, tá? Mais completo. Então, o trabalho da ANGE foi assim, disseminar um novo currículo, com os princípios que o Zé Rubens começou a dizer, né, para a formação de economista, que pela primeira vez a gente tinha um currículo mínimo que dava os princípios do que seria a formação de economista. Tá? Além disso, outra coisa, a monografia. Sim? Ou seja, a monografia surgiu na Resolução 1184. E para os estudantes fazer monografia, a formação só de manual era insuficiente. Tá? Então, isso muda toda a formação. Agora, os professores também começam a individualmente, em muitos casos, lá em Vitória, eu me lembro de Silvio Cário, em Santa Catarina, começam a estudar Marx, ou estudar Smith e Ricardo para dar aula. E eu contribuí também com alguns cursos, mas lá pelo Nordeste, porque eu sempre fui da periferia, né? Eu fui, sim, estudei, trabalhei em Maringá, Campina Grande, Vitória, só sou da periferia, então sempre andei pela periferia. Bom, então, a ANGE, eu acho que foi fundamental para uma mudança de concepção do ensino de economia. Infelizmente, a gente tem o processo de crise e a recuperação com o avanço e a plena implementação das políticas neoliberais. Dentro desse contexto, os currículos mínimos vão sendo suprimidos e surgem as diretrizes curriculares. Né? Bom, eu não vou avançar nessa parte porque, depois de um tempo da reunião do Congresso da ANGE, que foi realizado em Cuiabá em 95,
saiu do grupo que tratava a economia política a ideia de fazer um congresso, ou encontro de economia política, economia clássica e economia política. Foi realizado na Federal Fluminense, em 96, e onde fundamos a Sociedade Brasileira de Economia Política. Eu passei a me dedicar mais à Sociedade Brasileira de Economia Política. E o Reinaldo, que eu comecei a trabalhar com ele em 83, continua avançando e segurando mais a parte da ANGE. Então, a gente dividiu um pouco assim, nossas participações. Tá? Então, eu não vou avançar nessa parte. Tá? Bom, eu espero que dê para você ter alguma ideia, porque está muito resumido, tá? Mas o que foi o processo de mudança. Tá? E depois, com o neoliberalismo, a gente vai ter um retrocesso cada vez maior. Mas eu acho que ainda tem muitos cursos pelo Brasil, né? Região Norte, Nordeste, Sul, que ainda mantém o ensino de economia política. Smith, Ricardo e Marx. No desenvolvimento e crescimento todo das escolas particulares, a partir também de 96, 97, aí essa parte toda costuma ser retirada, né? Então, infelizmente, a gente vai ter um retrocesso também no ensino de economia. Né? E também mais dificuldades para a própria ANGE. Bom, eu queria agradecer aí a atenção e espero ter contribuído com alguma coisa. Tá? Obrigado. Obrigado, Paulo. Passo agora a palavra para Rubens Sampaio. Bom, bom dia a todos. Agradeço muito o convite para poder participar dessa mesa. É uma mesa com o Zé Rubens, uma mesa com o Paulo Nakatani, é sempre um prazer. Apesar da gente já ter feito isso muitas vezes, né, e continua sendo sempre um prazer. Né. Eu vou focar a minha fala, de uma certa forma, eu tive um papel muito importante, não sei se tão importante assim, mas o Zé Rubens que falou, né, eu tive um papel na rediscussão das diretrizes curriculares mais fortes. Apesar de que eu estou na ANGE, já como diretor aqui no Congresso de Cuiabá, né, a gente já estávamos todos juntos. Né. Eu não sei quando que eu virei presidente, isso eu esqueci completamente, mas depois do Zé Ricardo, mas e daí a data? Eu não lembro. Eu não lembro dessas coisas. Mas eu queria começar a minha fala sobre essa discussão, vamos dizer assim, que é uma discussão muito importante. Para nós na PUC, essa discussão era... vocês não lembram disso, né? Mas na PUC, eu entrei na PUC em 1980 e a gente já tinha o currículo da ANGE, ipsis litteris, antes da Resolução 1184. Né? Exatamente. O currículo Berlândia também. Né? E daí a gente só teve que incluir a monografia. Então, para mim, vamos dizer assim, era muito fácil e muito fácil participar da discussão e muito fácil defender a discussão no aspecto teórico e no aspecto da formação. Isso eu acho que talvez essa tenha sido a minha facilidade, vamos dizer assim, nesse ínterim. Mas eu queria, aqui nesse Cadernos ANGE, número 2, que tem todos os programas, que tem toda a discussão dos programas, que tem tudo, o Zé Rubens falou, aqui tem quantas reuniões foram feitas, é muito interessante, mas eu queria ler, o texto é sobre o ensino de economia no Brasil, do Buffon e do Reinaldo Carcanholo. E eles, eu sei que você se referiu, mas eu li lá em Uberlândia, você lembra, né? Mas essa frase com que eles, essa epígrafe, né, com que eles abrem o texto, né? Abre aspas. Depois eu vou dizer de quem é, ou eu vou fazer que nem eu faço com os meus de quem é, mas isso vai ser mais difícil de saber, né? Quero rebater a ideia de que a escola deve ensinar diretamente o conhecimento especial e as habilidades que a pessoa terá que usar mais tarde
diretamente na sua vida. As exigências da vida são demasiado multiformes para que o aprendizado específico na escola pareça possível. O desenvolvimento da capacidade geral de pensamento e julgamento independente deve ser colocado em primeiro plano, e não a aquisição de conhecimentos específicos. Quando uma pessoa domina os fundamentos de sua disciplina, da disciplina que aprendeu a pensar e trabalhar, de sua disciplina e aprendeu a pensar e trabalhar independentemente, por certo, haverá de encontrar seu caminho. E, além disso, será mais capaz de se adaptar ao progresso e às mudanças do que outra cujo aprendizado tenha consistido, sobretudo, na aquisição de conhecimento detalhado técnico. Eu não vou perguntar de quem é a frase. A frase é do Albert Einstein. Simples assim. Está na abertura da discussão do currículo da ANGE, escrito pelo Carcagnoli e o Buffon. Eu leio mais uma frase, não sei se vai dar, se eu vou perder muito tempo, mas essa aqui é um pouco mais comprida. Essa é do Cláudio de Moura Castro, que fazia parte também. Mas no caso das ciências sociais, eu vou ler um pouco mais rápido essa, porque senão essa é muito comprida, tá? Então tentem prestar atenção, se vocês quiserem, claro. No caso das ciências sociais, como economia, não encontramos a mesma diferença óbvia entre o conhecimento e a estrutura de personalidade dos cientistas e dos praticantes. Não existe a separação entre ciência e prática. Tais como esperaríamos encontrar, por exemplo, nas ciências naturais. O caráter precário e sugestivo das ciências sociais, causado pela multiplicidade de variáveis envolvidas e os componentes aleatórios do comportamento humano, faz com que o profissional que trabalhe em algum legítimo emprego como economista tenha de possuir um alto nível de competência técnica, imaginação e bom senso. Estes são os traços de um pesquisador e não daqueles que descreveriam as características mais desejadas de um praticante, como um engenheiro ou médico, falariam os críticos. Sem embargo, são exatamente estes os traços indicados por uma amostra de economistas de competência que pouco diferem dos produtores e consumidores da teoria econômica. Eu li essas duas frases para dar uma ideia, vamos dizer assim, para vocês, do que era qual que era o debate, qual que era o fundo do debate. Qual que era o fundo do debate teórico que a gente estava vivendo, que era um debate teórico profundo, que o Paulo historicizou bem, certo? O debate profundo que, de uma certa forma, foi possível ou foi resultado da ditadura, da repressão que a gente teve na ditadura militar, como o Paulo já colocou. Mas eu vou pegar um pouco mais pelo aspecto teórico. A formação do economista naquele tempo era não só de manuais, mas o objetivo era formar técnicos para um mercado de trabalho técnico. Dizem as más línguas que a economia surgiu da escola de comércio. Então, mas esse era o objetivo, formar técnicos. Então, a ciência econômica, em São Paulo, a ciência econômica era uma ciência técnica, você aprender técnicas. E as técnicas estão nos manuais, e o economista tinha que saber simplesmente técnicas. Claro, isso era providencial, porque essas técnicas eram os manuais neoclássicos das economias centrais. E a gente estava, de fato, num momento, e a gente já sabia disso, porque os autores, o Marini, o Furtado, a Conceição, o movimento que nasce na Unicamp e vários movimentos no país
nesse processo de abertura, diziam, e que veio da própria CEPAL, a gente pode começar lá até, né, que, olha, esses manuais não nos servem. Esta forma de pensar, já estava no Prebisch, já estava no Furtado, essa forma de pensar o funcionamento da economia não nos serve. As economias têm especificidades. Também na década de 40, na década de 50, tem o surgimento das discussões sobre desenvolvimento econômico. E essas discussões sobre desenvolvimento econômico é que colocam em xeque a ideia de que a economia é uma máquina que funciona segundo regras de um manual. Então, o debate, vamos dizer assim, naquele momento, ele era maior, ele era mais unânime, vamos dizer assim, porque ele agregava toda uma discussão sobre a própria crise da ciência econômica naquele momento, que, como diz o João ontem, está em crise de novo. Sim, está em crise de novo já faz um tempo, mas é isso mesmo, é uma própria crise. Por isso que isso é muito importante, né? Essa discussão, esse trabalho teórico de construir teoricamente a ANGE, que é o pluralismo, né, que é voltar a ler os clássicos, olha, nós precisamos, os manuais são sempre tidos como o quê? Dentro da metodologia, os manuais são o último estágio em que aquela ciência chegou. Então, o resto é tudo bobagem, porque aquele é o estágio. E se naquele momento, e hoje, de novo, se coloca a mesma coisa, por isso que eu estou dando ênfase também, se naquele momento esse era o estágio, e esse estágio não explica coisa nenhuma, nós precisamos voltar, certo? Claro, os pesquisadores, os professores, a gente precisa voltar a estudar os manuais, voltar a estudar os clássicos, voltar a ler os clássicos, porque nos perdemos no caminho, certo? Nos perdemos no caminho. E, de uma certa forma, a leitura dos clássicos, ou a mostrar para os alunos o caminho do pensamento, o caminho da construção dos elementos teóricos que o economista usa para entender o mundo, é a formação. E, a partir essa sempre foi a base, né, de por que ler os clássicos, de por que voltar. A partir desta base é permitido, é possível formar gente que pensa. Nos manuais, não é possível formar gente que pensa. Os manuais, eles dão regras. Eles fazem, é assim e pronto, não discuta mais. E a gente sempre defendeu, e essa sempre foi a defesa dos currículos de economia, a gente tem que discutir e fazer os alunos entenderem, para eles poderem pensar, os princípios, e não os resultados. Certo? Porque os resultados têm lá seus vieses, os resultados têm lá seus interesses, os resultados têm lá seus valores, os resultados prontos. Mas a formação, quando você entende a lógica que levou os economistas ou o economista a chegar naqueles resultados, você é capaz de discutir os próprios resultados, você é capaz de pensar com a sua própria cabeça. Esse é o princípio. Eu estou dizendo isso porque isso está na frase, certo? Está na frase do Einstein e está no corpo do texto escrito pelo Reinaldo Carcagnolo e pelo Buffon, que vamos dizer assim, sempre foi o elemento orientador de todos os nossos debates dentro da ANGE, de toda a nossa discussão sobre currículo, sobre formação dentro da ANGE. A ideia de que o curso de economia não é um curso técnico, a ideia de que o curso de economia é um curso de formação que ensina a pensar. E a frase do Castro, a ideia de que o economista não é um sujeito, o engenheiro se forma engenheiro civil, ele vai construir prédio, é um técnico. Economia não se forma engenheiro social, bom, isso daí já é a maldade da minha frase, né? O economista não se forma engenheiro social, ele não vai construir cidades desta forma, ele se forma, é uma formação para ele pensar a sociedade. Porque a sociedade se modifica no tempo e o pensamento também tem que se modificar no tempo. Então, não é uma ideia de colocar o pluralismo porque o pluralismo... Não, é porque o pluralismo ensina a pensar, não ensina a técnica. O pluralismo põe em contradição, põe as discussões.
E a contradição está no centro, apresentar a contradição está no centro da formação. Sem apresentar a contradição, não existe formação. É treinamento. E a universidade, nas ciências sociais, pelo menos, porque a universidade foi ficando cada vez mais técnica, né? A formação foi se perdendo. E estava até falando com o Patrick, né? Teve a era que vem da década de 90. Não, nós precisamos transformar tudo em cursos técnicos, que também está relacionado com a retomada do debate e com a retomada com o neoliberalismo, né? Que o Paulo mencionou. É exatamente isso. Não, economista é um cara técnico, os manuais de economia estão prontos e nós temos, é simples, basta para se formar em economia um manual de micro e macroeconomia, cansamos de escutar isso, né? Basta um manual de macro e microeconomia, não precisa nem de 5 anos, em 3 anos você faz isso, treinamento de matemática, manual de macro e microeconomia, o último manual de macro e microeconomia, está tudo resolvido. Daí vem a crise de agora piada, né? Vem a crise de 2008, os caras ficam completamente perdidos, não entendem, percebem que os manuais não entenderam nada, né? Não é isso? Mas essa discussão é de 97, essa discussão não é de 2008. Certo? A gente estava falando assim, não, os manuais não dizem tudo, os manuais são recortes específicos com determinada forma de pensar, que é se a gente quiser baixar um pouco mais a bola, como é que se forma um novo consenso macroeconômico, né? A união dos novos clássicos com os novos keynesianos, que não tem nada a ver com os keynesianos, daí os pós-keynesianos criticando, falando, nós não temos nada a ver com isso, hein? Tira nosso nome dessa história, né? Para refazer ou repensar todo o debate. Isso é uma discussão, e esse debate se torna, vamos dizer assim, volta com o neoliberalismo na década de 90, certo? A gente começa a rediscutir as diretrizes em 97, não é à toa, é porque o neoliberalismo veio com muita força dentro da ciência econômica. O instrumento do neoliberalismo, os economistas são os agentes e está dentro do novo consenso macroeconômico. A gente sabe disso. O novo consenso macroeconômico, Lucas, Sargent, expectativas racionais, tudo isso é discussão da década de 70. Tudo isso é discussão da academia da década de 70, que invade as universidades na década de 80, justamente no momento em que a gente estava se libertando. E que na década de 90, porque o neoliberalismo entra no Brasil mesmo na década de 90 com toda a força, né? A partir de 1990, mais para ser específico, quando o Collor é eleito, mas daí vem com tudo na década de 90. Né? E a nossa briga na década de 90 é justamente para que a gente não perdesse, não é não perdesse Marx, não perder, porque os paradigmas são a base, né? O paradigma são 3, tá aqui no nosso manualzinho. É o marxista, o keynesiano e o neoclássico, tá legal? Para deixar bem clara a discussão, inclusive de ontem, tá legal? Então, se a gente só aborda a ciência normal, foi o que eu falei, se a gente só aborda a ciência normal, a gente não está abordando economia. Me desculpe o João, né? Nós não estamos completando a economia, né? Está aqui. Está explícito quais são os paradigmas, quais são as discussões e por que todos os paradigmas precisam estar dentro do aprendizado para gerar esse economista que pensa, não é? Gerar um economista que repete, certo? A luta de classes é a história da humanidade, é papagaio, certo? Não é para formar gente que pensa, né? E isso é muito importante. Essa guerra volta com uma força enorme, certo? A partir da construção dos debates internacionais, né? Nos centros de poder, certo? Nas universidades de poder. Esse debate é da década de 70, Lucas, Sargent recuperam Friedman e etc., colocam todo mundo no mesmo bolo na década de 70. Na década de 80, invadem as escolas. Todos os nossos economistas que foram fazer doutorado nos Estados Unidos, todos já me criticaram por isso, mas todos, vamos dizer assim, tá bom, 90%.
Tá bom? 90% dos nossos economistas que foram fazer doutorado nos Estados Unidos, da minha geração, da nossa geração, eu sou um pouco mais novo que o Zé Rubens, não tão assim, mas sou um pouco. Não parece. Não parece. Mas todos os economistas que foram para os Estados Unidos, 90%, né, para a gente ser mais claro, foram para os Estados Unidos na década de 80 fazer o doutorado da nossa geração, voltaram completamente neoclássicos neoliberais. Completamente. Estão aí, vocês podem ver nos jornais, Ponte para o Futuro, etc, etc, etc. Está tudo aí. É a nossa geração que foi fazer doutorado nos Estados Unidos. Né? Eu nunca tentei, mas ainda bem que não tentei e ainda bem que não fui. Certo? Talvez eu também tivesse virado isso, esse treco que é incapaz de pensar. Né? Mas na década de 90, para a gente voltar ao ponto, na década de 90, esse debate vem com uma força, esse debate neoliberal, e dentro da teoria econômica, o novo consenso macroeconômico e a volta para os manuais, vem com uma força fenomenal. Eles tomam o poder, certo? Eles estão no poder. Esses economistas estão no poder. A ANPEC, gradativamente, quando a nossa geração aqui prestou ANPEC, caía Keynes do Teoria Geral, caía Kalec do Teoria Geral, o Kalec da Teoria da Dinâmica. Não, dos vários artigos, né? Não é só do Teoria da Dinâmica, mas caía Kalec. Era uma coisa, caía até coisas do marxismo, vamos dizer assim, da teoria econômica, vou ser claro, tá? Não é ideologia, não, caía coisas da teoria econômica. Né? E isso, ainda a nossa geração. Né? A ANPEC também veio se modificando, a gente conseguiu até então também ainda ter uma parceria grande da ANPEC nesse debate, porque a ANPEC estava em processo de modificação. Né? Hoje parece tudo perdido, não posso dizer assim, né? Posso, tá gravando, mas vou fazer o quê? Hoje parece tudo que está um pouco perdido, né? Mas talvez a gente consiga recuperar a capacidade de pensar que a ANPEC um dia teve também, que foi muito importante. Né? Então, e foi nosso parceiro, posso dizer isso, foi nosso parceiro no debate na década de 90. Né? Então, isso é muito importante nesse debate. Então, na verdade, esse debate... Acabou o meu tempo, né? Na verdade, esse debate da década de 90 sobre as novas diretrizes curriculares, que, na verdade, era o liberou geral, não tem cada um dá a formação que quiser. Claro, quando a gente está no poder, o liberou geral é o poder, não é isso? Quando a teoria econômica neoclássica, o novo consenso macroeconômico é hegemônico, está no poder, é isso que todo mundo vai seguir. Quando ainda começa a dominar a própria ANPEC, é isso que a gente vai seguir. Acabou. Não precisa de diretrizes. As diretrizes estão dadas. Tira as diretrizes. Acabou as diretrizes para todos os cursos. E nós tivemos que entrar numa briga enorme para dizer que não era assim, que a gente precisava ter, vamos dizer assim, a gente precisava naquele momento, não era nem uma questão de não, nós queremos o nosso pensamento. Nós precisamos preservar o pluralismo. Nós precisamos preservar o ensino como capacidade de pensamento. Nós precisamos preservar o ensino crítico. Nós precisamos preservar o Marx na grade, ou a economia X na grade, a economia Y na grade, a economia Z na grade. Não é isso. É preservar a capacidade de pensamento, que é preservar, continuar lendo os originais. Claro, tem novos originais, mas é ler os originais e não ler os resultados que estão postos nos manuais que impedem o pensamento. Então, esse debate foi um debate que, na década de 90, a gente conseguiu até vencer. Foi uma coisa muito dura, muito difícil, mas a gente conseguiu até vencer, mantendo as diretrizes curriculares dos cursos de economia com os princípios gerais da formação, que eram os mesmos princípios gerais, eu copiei para escrever nesse livrinho aqui, eram os mesmos princípios gerais da formação da ANGE, que era um princípio do pluralismo, o princípio do aprendizado a partir do conhecimento, a partir Porque o que é ler o original? Ler o original é saber a origem da lógica.
certo? É muito mais, se você quiser criticar alguma coisa, você tem que saber a origem da lógica, você precisa saber como é que a lógica se constitui, senão você não entende nada. Você acaba sendo repetidor. Nós conseguimos preservar isso. Apesar da crise de 2000, as diretrizes foram publicadas em 2007, entraram em validade em 2008, mas o tempo fora da universidade é completamente... Eu costumo dizer que o tempo na universidade é 10 anos, né? Está 10 anos atrasado do que aparece. Atrasado não, é adiantado, porque aparece depois, vai aparecer 10 anos depois, a discussão acadêmica. E essa discussão acadêmica, a crise de 2008 aparece, põe em questão os próprios economistas, não são os críticos, não, os próprios economistas, o Stiglitz, o Lucas, põe tudo em discussão, o seu próprio pensamento. O Blanchard, que é o mais legal, que fez as maiores discussões, né, a partir de 2008, foram capitaneadas pelo Blanchard, que era o manual de macroeconomia mais justo que tinha. A gente sabe, não é o clássico, mas era mais justo que tinha, né, o melhor que tinha, que pelo menos explicava um pouco, né, vamos dizer assim. Mas até esses próprios economistas começaram a questionar a sua forma de pensar. Essa discussão ainda não chegou, e nós estamos, de novo, brigando, de uma certa forma, continuamos brigando para manter, vamos dizer assim, o pluralismo, manter um determinado tipo de formação, né? É um debate que eu acho que vem ganhando força, novamente, né? A gente tem a força das diretrizes, mas não tem a força do contexto, certo? A gente está sem a força do contexto, a gente tem que construir essa força do contexto, né? A CEP foi criada lá na década de 90 por causa, exatamente para isso, né, Paulo? A gente, em Cuiabá, que a gente foi fazer uma viagem pela Transpantaneira, e foi nessa viagem, né, Paulo, que a gente começou a discutir a criação da CEP. A CEP foi, nós precisamos construir, neste momento, um local de pensamento onde o pensamento crítico seja prioritário, onde o pensamento crítico tenha valor e caiba, e consiga participar e influenciar no debate. Então, nós estamos, eu vou encerrar, nós estamos num momento, certo? Neste momento, de fato, nesse ponto o João tem razão, só que ele não adjetivou corretamente, na minha opinião, a economia neoclássica, o novo consenso macroeconômico está em crise, sim, não tem nada, eles estão perdidos. Eu recomendo fortemente que vocês leiam os debates promovidos pelo Blanchard, leiam os debates promovidos, tá tudo publicado, eles estão perdidos, né, completamente perdidos, e é o momento, sim, da gente voltar a discutir essas questões de forma forte, para a gente preservar o curso de formação. Terminando com a citação do Castro, e é o que o mercado quer. O mercado, todos os cursos técnicos desapareceram. Todos os cursos técnicos desapareceram. O mercado quer estudante que pense, que saiba pensar criticamente, que saiba que existem outras formas de pensar várias formas de pensar a mesma coisa. Várias vezes nós levamos headhunters, né? Trouxemos aqui no Congresso da ANGE headhunter, e o headhunter dizia: eu não quero técnico, a técnica muda, o que eu preciso eu formo, o que eu quero é gente que pense. Todos os cursos de economia que preservaram o pensamento crítico na sua forma de construção do conhecimento mantiveram-se fortes, mesmo com a crise toda que a gente passou nos últimos anos. Obrigado. Bom, obrigado, Rubens. Eu vou, antes de passar para 3 perguntas da plateia, eu vou fazer alguns comentários
Experiência que eu pude presenciar, fui diretor da ANGE na gestão do Ricardo Henrique, acho que foi 91, 93. E eu fui secretário executivo da secretário executivo adjunto da AMPEC com Antônio Maria, né? Então, e que teve uma interação importante com a ANGE no momento que era importante também. Então, eu queria relembrar esse momento que o Antônio Maria, naquela ocasião, estava muito preocupado com o que o Mário Poças havia descrito como a cheia do mainstream. Tá? E ele então, estabelece na verdade, um confronto. Assim, é um dos períodos que eu mais aprendi sobre política na minha vida, que o confronto que o Antônio Maria estabeleceu com os neoclássicos que estavam presentes na AMPEC foi muito forte. Foi muito forte, eram reuniões muito tensas. As reuniões do Conselho da AMPEC nunca foram tão tensas quanto naquele momento. E ele conseguiu, naquele momento, ele verifica que ele precisa abrir, na verdade, que ele precisa criar uma cheia também. Ele precisa ter uma maré favorável então, no Congresso da ANGE, ele, junto com um grupo de economistas, ele incentiva a criação da CEP, né? E eu me lembro que os desembolsos para a CEP eram bons naquele momento, porque a AMPEC tinha muito dinheiro. Então, os desembolsos para a CEP eram importantes, e a CEP não teria surgido se não fosse isso, tenho certeza. Como também a Associação Brasileira de História Econômica, a de História Econômica também não teria surgido, porque ele também foi lá incentivar a criação. Então, aquele momento é um momento muito importante na história da economia no Brasil. E o Antônio Maria tem essa coisa. O Antônio Maria era certamente uma pessoa complexa, mas ele cometeu esse acerto que foi muito importante. Eu acho que foi muito importante ali. Segunda coisa que eu queria tocar é que a 1184, que o Rubens, no final, ele fala isso, mas a 1184 não trata de confrontação entre neoclássico e heterodoxia. E ela coloca o economista como um cientista social. Eu acho que a essencialidade e o que é fundamental na 1184 não é a confrontação teórica, que ela não está... Se tivesse feito confrontação teórica ali, teria perdido. Teria perdido. Da pluralidade. Não, inclusive é o seguinte, os bons cursos de economia mantiveram o currículo. Depois da flexibilização, a primeira flexibilização acontece em 98, eu me lembro que o Antônio Maria, também, mais uma vez, dando esse depoimento, estava no Conselho Nacional de Educação, estava como assessor do Conselho Nacional de Educação, e ele teve embates muito fortes no CNE. Tá? E esses embates já eram para mudar o currículo, flexibilizar, mas por conta da privatização, do aumento do ensino privado naquela época. Então, desde então, vem flexibilizando. Mas as boas escolas mantiveram. Inclusive, assim, se pegar o currículo da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio, ele é um currículo que mantém... Tem disciplinas de História Econômica, tem disciplinas de HPE, eles mantêm várias das disciplinas que estariam presentes aqui. Tá? E a terceira, só para corrigir, eu queria só corrigir uma coisa, que eu falei, não, eu estava aqui antes do currículo e tal,
A UFRJ já tinha um currículo bastante adaptado. Nós tínhamos 3 economias políticas, várias histórias econômicas, etc. A principal modificação no currículo da UFRJ foi a monografia, que não havia monografia, e essa foi a principal modificação que aconteceu. Por quê? Porque aqui estava a Conceição, estava o Lessa, e aí, nesse caso, na colocação da 1184 como formação de um cientista social, os bons economistas, não importa de que corrente sejam, têm essa concepção. E os formadores da casa, que foram muitos, esteve aqui o Roberto Campos, esteve aqui o Bulhões, o Gudin, o Gudin é o criador, ele que trouxe, que veio, o curso de economia da UFRJ nasce em 1938, na Associação dos Economiários. Em 1945, o Gudin traz o curso para a UFRJ. Tem até uma anedota verdadeira, completamente verdadeira, que o Gudin foi até Harvard apresentar o currículo da UFRJ, e que ele apresentou o currículo no Departamento de Economia de Harvard, e a pessoa gostou do currículo. Isso é uma carta dele para o Gustavo Capanema. Gostou do currículo e tal. Então, ele pretendia trazer a administração também. Aí ele apresentou o currículo de administração, o economista lá de Harvard levou até a janela e falou: está vendo aquele edifício do outro lado do rio? Lá é a Harvard Business School. Nós temos um rio entre nós, construam um canal. Bom, é só isso, eu só queria fazer esses 3 reparos, né? Um é reparo histórico, que quando eu falei, não, eu estudei assim, não, mas aqui já tinha todos os elementos da 1184, e a questão da importância que teve o Antônio Maria nesse processo, tá? E essa história não é uma oposição, a 1184 não é uma oposição entre escolas, mas sim a necessidade de o economista ser um cientista social. Eu acho que isso é o que fixa. Agora eu vou abrir para 3 perguntas. Eu, na verdade, não vou fazer nenhuma pergunta. Eu vou fazer só uma complementação da história um pouco mais recente, citada pelo Savaia, mas muito en passant. A questão é que, de fato, a gente estava na ANGE de 2002, em Piracicaba, quando saiu a Resolução 54, que é a que Savaia se referiu, mas não falou o nome, que flexibilizava ali um grande número de cursos. Estava junto administração, contábeis, direito, ciências econômicas, e cujas diretrizes permitiam tudo. Se quisesse colocar, por exemplo, cadeira de dança no curso, podia colocar, não tinha nenhum impeditivo. Se quisesse colocar de artes plásticas, não tinha problema. A grande questão é que essa flexibilização não dava nenhum norte, né, e jogava fora todo o trabalho que tinha sido aqui bem relatado por esses que participaram. Desde então começou um grande movimento, né, inclusive com o ministro de Educação na época, um economista, colega do pessoal, e a gente foi então reconstruindo, isso foi em 2002, nós fomos reconstruindo essa estrada que eles acabaram de dizer como foi pavimentada, e jogaram lá uma enxurrada dizendo que nada daquilo precisava mais. A monografia passava a ser optativa e o estágio era obrigatório, é o inverso do que a gente preconizava. Então, tinha vários fatores que, de certa forma, flexibilizava demais o curso. Nesse movimento, o Conselho Nacional de Educação, aqui também citado, começou a fazer uma revisão geral, né, desses procedimentos, e aí aquilo foi sustado. E, como eu moro em Goiânia, ia ter no Conselho Nacional de Educação a discussão sobre os diversos cursos.
né? E eles marcaram 2 dias de audiência. E a audiência do curso de Ciências Econômicas aconteceria no 2º dia. Como eu estava lá pertinho, eu também participava da Câmara de Graduação da universidade, eu fui para acompanhar tudo. E a estratégia do conselho era a seguinte: ele trazia as entidades. No nosso caso, a ANGE, que representa, né, a formação, a FENECO, que representa os estudantes, os conselhos regionais e federais, que representam os profissionais, e eles colocavam na mesa e punha para brigar. Imagina, chega, põe junto estudante, põe junto professores, põe junto representação do corpo, né, profissional e tudo mais que tinha, os cursos tinham a ver. E aí o pau quebrava, né? Ele dizia: então vocês se entendam e manda para a gente um documento. Eu me lembro que 2 foram... A briga foi muito feia. Educação física, quase a vias de fato, e psicologia, que tinha lá, na época, acho que 19 entidades contra 1, aí o pau estava quebrando. Como a nossa era no 2º dia, eu liguei para todo mundo. Falei: o esquema aqui é esse, é assim e assado. E aí, teve até uma reunião antes, nós dividimos, o professor representaria a federal, eu representei, e aí não tinha divergência. Quando o Conselho Nacional nos colocou na mesa para brigar, dizendo: não tem briga, nós estamos todos aqui, o que nós queremos é o retorno do que estava disposto na 1184. E por isso que o professor falou, hoje o nosso curso é o único que ainda, junto com as engenharias, que mantém uma identidade nacional em pelo menos 50%, que é muito válido. Os nossos cursos de economias são, pelo menos em 50%, parecidos com todos os cursos do Brasil, o que não acontece com as outras áreas de ensino, que pode ser completamente diferente, inclusive. Isso, além de trazer uma identidade para o curso, favorece também, né, migração de um curso para outro, porque não se perde tanto, e assim por diante. Mas esta foi a batalha que gerou, então, a resolução de 2007, e só para concluir, no site da ANGE, ange.org.br, você tem lá uma parte de download, que, por enquanto, tem o caderno de 2010, que traz não só o parecer, mas também a resolução que definiu a carga horária mínima para os cursos de economia em 3.000 horas, e nesse caderno 10 está tudo ali aglutinado que é necessário para uma gestão do curso de Ciências Econômicas, né? A gente vai também tentar digitalizar esses materiais que hoje foram apresentados, também para ficar à disposição para download no site. Eduardo. Não, aqui tem. Eu fui ex-presidente por 2 mandatos, 4 anos. Adalto, que está aqui, também foi presidente, atual presidente, Fracalanza. Né? E ano que vem, a nossa ANGE é uma ANGE eletiva, né? Ela vai ter o processo de eleição de sucessão da atual presidência. Então, já convido todos a participarem. Obrigado, Eduardo. Maria? Então, tá. Paulo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de ter vocês aqui, também o depoimento do Eduardo. Eu acho que esse é uma sessão, bom, obviamente redundante que eu vou dizer, mas é uma sessão histórica. E eu tenho uma preocupação muito grande, que é o registro dessa história. A gente tem documentos que estão com o Rubens Savaia, ele tem uma quantidade imensa de coisas, o professor Garlip também, Nakatani também deve ter. Eu sei que vocês já andaram escrevendo coisas a respeito dessa história, e o que eu gostaria era, aproveitando este último ano de meu mandato, que a gente conseguisse registrar uma parte disso no site, porque essa história está muito bem contada aqui, e a gente tem que aproveitar a oportunidade para registrá-la, porque ela é uma história que depois vai se perdendo, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que já não podem contar a história, então depende da memória que vocês têm.
Eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento para fazer o registro, inclusive de todos esses materiais que vocês sugeriram, que podem estar no nosso site, né? Então, tem coisas espirituosas que foram ditas aqui, que eu acho que tem que estar registradas, e a gente pode aproveitar esse último ano, que a gente ainda tem o Davi Carvalho, que cuida do site, para fazer esse registro. Então, vou contar muito com vocês, depois a gente pode decidir isso em assembleia, tá? Mas é uma proposta aqui que eu estou imaginando que vai valer muito a pena. Obrigado. Antes de encerrar, o Zé Rubens pediu para fazer um registro aqui. Eu não ficaria minimamente satisfeito se não fizesse o devido registro à importância aqui lembrada pelo professor Fred do nosso querido Antônio Maria. Porque, além desse papel importantíssimo como secretário executivo da ANPEC, eu sou testemunho, porque era partícipe, da então existente Comissão de Especialistas de Ensino de Economia, coordenada por ele, eu fazia parte, e tivemos 5 mandatos, o mandato era anual, tivemos 5 mandatos. Isso era oficial e federal. Depois foi extinto. Todas as comissões foram extintas quando se inaugurou o sistema Sinais. Comissão de especialistas... não era do CNE, mas era vinculada a séries. Enfim, eu quero dizer que o professor Antônio Maria ali, a mesma competência, habilidade, né, e determinação, já aqui lembradas, como secretário executivo da ANPEC, que eu gozei do benefício de ser presidente da ANGE enquanto ele era secretário executivo da ANPEC, o que estreitou nossas amizades e depois o levou a Uberlândia como professor visitante por 3 anos e meio para nosso benefício também. Então, além de ter estreitado nossa amizade. Mas, enfim, eu gostaria de fazer esse registro porque, pela comissão de especialistas de ensino, nesses 5 mandatos, essa capacidade de articulação com os componentes eram representantes das entidades. Mesmo quando eu deixei de ser presidente, os colegas em assembleia pediram que continuassem, que eu continuasse. Então, isso me permitiu esse tempo maior, esses mandatos. Extinta a comissão, em seu lugar veio a Comissão Nacional de Avaliação, quando criado o Provão. Mais uma vez, coube a nós sermos um pouco na reprodução daquela composição da comissão, termos agora nova responsabilidade. Não era fazer a prova, era estabelecer as diretrizes para a prova. E por que eu quis chegar aí? Não apenas pela contribuição, uma vez mais, do professor Antônio Maria, mas de outros colegas também. Eu continuei ali representando a ANGE. E a própria definição das diretrizes para a avaliação da prova se deram a partir das nossas anterior resolução, 1184, e depois diretrizes. Então, vocês verem a importância, não apenas de um documento, não é uma questão de estar no livrinho, não é uma questão de estar aí na burocracia e cumpra-se. Não é isso. É porque, de fato, em que pese questionamentos serem naturais, etc. e tal, há uma consolidação que eu aqui chamei aquilo que dá identidade na formação deste profissional. Não se questionou isso. Tanto é que, dali para frente, nós seguimos. Evidentemente que os novos desafios vão se impor e, em que pese não podemos contar, né, com a presença, inclusive, e a atuação de colegas aqui referidos, para além de acreditarmos a eles, né, a nossa gratidão, não é? Eles
serão mantidos como uma referência para que continuemos naquelas ações que certamente nos ajudam na defesa do que é o maior dos nossos propósitos, a formação de um bom economista que seja bom. Complementozinho. Eu também queria fazer um complemento, que é um quadro que a gente tem de pessoas, são 4 pessoas, pelo menos, que são muito importantes na construção da Anjo. Uma é o Mansur, obviamente, né? Que pouca gente aqui conheceu, mas nós conhecemos. Outro é a sua alma gêmea, o Linneu Carlos Maffezoli, que é um companheiro de luta de longa data, né, e que é muito importante. O Carcanholo, Reinaldo Carcanholo, que é uma pessoa também muito importante em todo o debate, em toda a discussão e etc. E o Paulo Nakatani, que está aqui com a gente. Então, eu acho que esse quadro acho que merece uma salva de palmas, porque esses caras são a verdadeira Anjo. Além que escreveu o Armando. Além do Armando Dias Mendes, mas o Armando Dias Mendes não era bem um professor, ele era nosso, vamos dizer assim, nosso guru. Né? Mas os professores que organizavam os debates, que comandavam os debates, que comandaram todo esse processo da Anjo, está nesses 4, né, Zé Rubens? Eu posso dizer com certeza. Obrigado. Bom, gente, então, para encerrar, eu só queria dizer o seguinte, todas as reuniões da Anjo que eu fui têm uma característica muito boa, que é o bom humor. Então, muito obrigado, gente.